dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem juntos que inundam o mundo. Eu espero que você esteja bem, esteja gozando de perfeita saúde. Estou aqui, mais uma vez, para a gente continuar a leitura do Evangelho de Marcos. Tem sido um tempo muito especial, mas desafiador. Essa é a segunda leitura um pouco mais extensa que estamos enfrentando no nosso Curta Palavra. Nós lemos a carta aos Hebreus, que na divisão de capítulos e versículos tem 13 capítulos. No entanto, este Evangelho, que é o menor dos 4, ele tem 16 capítulos na divisão de versículos e capítulos. Mas cada capítulo tem muitas informações. Eu tenho recebido algumas questões, eu tenho recebido alguns desafios, mas a gente não pode fugir da proposta do Curta Palavra. Para não tomar muito tempo de vocês hoje, eu quero deixar sugestões aqui. Quando lermos alguma das perícopes de cada capítulo, se tiver algum elemento que você gostaria que a gente pudesse aprofundar mais, deixa a sua questão nos comentários, por favor, e a gente vai pensar um momento mais adequado para a gente aprofundar. Eu também tenho sido desafiado na minha leitura a isso, mas a nossa proposta do Curta Palavra é ler o texto, estimular você a leitura e fazer brevíssimos comentários. Então, vamos ler mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 9. Vamos lá? E lhes disse: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles.
Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: "O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará." Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: "Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou." "Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos." "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a.
É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Mais uma narrativa nesse capítulo, a primeira dentre algumas perícopes que aparecem no capítulo 9, quando Jesus leva discípulos, Pedro, Tiago e João, para uma experiência arrebatadora. E aqui eu só quero chamar a atenção de um ponto. É no momento que eles estão espantados com o que acontece com Jesus e com o que eles presenciam. Mas chega um momento que o versículo 8 vai nos informar que quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A palavra para mim e para você nessa manhã, que fujamos das distrações. Por mais que algumas coisas nos seduzam, chega um momento que todas elas passam, todas elas somem. E o que cabe a nós é continuarmos olhando para Jesus. Eles não viram mais nada, nem mais ninguém, a não ser Jesus. Olhemos para Ele, fixemos o nosso olhar nele. Uma outra questão é que quando depois dessa experiência eles descem, vão encontrar a realidade da vida nua e crua. Uma família dilacerada e mais um jovem que está sendo possuído por espíritos que fazem mal às suas emoções, à sua capacidade de ser, o seu modo de estar no mundo. Os discípulos de Jesus não conseguem resolver o problema, mas quando Jesus chega, a situação ela é resolvida. E esse garoto que desde a sua infância sofria com esse mal, ele é livre do mal. Mas antes disso, o pai, desesperado, pede a Jesus para curar o jovem. E o questionamento dele é esse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajude-nos. E a resposta de Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Eu sei os desafios que você está enfrentando, as lutas que você tem enfrentado na sua vida, recorrendo a Jesus, crendo nele, tudo é possível ao que crê. E aqui fica exposta, além da angústia de um pai que sofre com o seu filho, tem também a sua luta interna, por ser alguém que vive no dilema entre o crer e o não crer. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mas guarda no seu coração até esses, assim como esse pai, assim como nós, que vivemos na crise entre o crer e o não crer, recebem a ajuda de Jesus. Um destaque muito rápido, eu deixei uma tarefa para você do capítulo anterior, para você identificar por quantas vezes Jesus pede silêncio, Jesus pede para não levar adiante, para não contar o que ele tinha feito. E aqui, nesse capítulo, tem no versículo 27 algo que tem sido uma marca nesse evangelho de Marcos, né? Jesus não apenas cura, Jesus não apenas transforma, Jesus toca. E eu imagino essa cena, né? Jesus toma o garoto pela mão e o levanta. E ele ficou em pé. Jesus é aquele que nos pega das situações mais catastróficas, mas não apenas com uma palavra
poderosa que é a sua palavra, mas ele faz questão de chegar perto, de nos tocar, de ele mesmo nos levantar. A gente aprende com Jesus e que a gente usa esse modelo também de que no que depender de nós a gente possa ajudar outros também a levantar com essas palavras que curam e não com palavras que destroem. E uma outra questão nesse texto é essa batalha que eu e você temos, né? Desejo de ser reconhecido. Esse é um dos grandes desejos do ser humano. Desejo de ser notado, desejo de ser elogiado, desejo de ser reconhecido. Isso faz parte da nossa natureza. Eles estavam no caminho discutindo. São as nossas discussões no caminho. Nós nos desviamos muito fácil, mesmo no caminho. A gente se desvia daquilo que é o essencial. Eles estavam discutindo sobre quem era o mais importante ou o que era maior. E Jesus responde: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de tudo. E aqui tem um outro ponto. É impossível a gente não destacar isso, porque naquela narrativa que lemos nesse evangelho do jovem que está na sinagoga com uma das mãos atrofiadas, Jesus traz ele para o meio. Lembra disso? E o meio como um lugar de importância, um lugar de destaque, de trazer aquele que está na periferia e colocar num lugar de proeminência, que acontece também com a criança. No versículo 36 é a mesma expressão. Jesus coloca a criança no meio. Isso aqui é um sinal também, um indicativo de dar a essa faixa etária, que não era representativa naquele tempo, era desprezada, sequer era contada, né? Nas narrativas que lemos aqui, das duas multiplicações, em um momento foi dito que 5.000 homens foram alimentados, na outra 4.000. Então assim, imagine, ali tinham mulheres e tinham crianças, e esses números não aparecem porque as mulheres e as crianças não eram contadas. E Jesus então traz aquele que não é contado para um lugar de destaque, no meio. Não tem como ler esse texto e não chamar a atenção disso aqui. E por fim, aparece uma narrativa que, por mais paradoxal, né? Quando Jesus fala de impedir as pessoas que estão no caminho, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas ações. Jesus fala: não o impeçam. Jesus chama a nossa atenção sobre que nós não podemos criar obstáculos para que as pessoas caminhem, para que as pessoas acessem a Ele. Por fim, Jesus traz para nós uma palavra que é o exemplo da sua vida e que nesses dias eu e você somos desafiados, nesse tempo, a viver. Vivam em paz uns com os outros. Palavra de Jesus para mim e para você. Guarda no seu coração. Tenta exercitar isso. Vivam em paz uns com os outros. Coloca aqui nos comentários as suas impressões desse belíssimo texto e desafiador texto. Quero dedicar para você, nessa manhã, uma música cujo título é Seria Tão Bom, do Paulo César Baruch, que na parte superior vai aparecer um card. Você pode clicar nesse card, ouvir a música e ser edificado por ela. Na parte inferior, aqui na descrição, eu coloco essa opção também, no link para você ouvir a música. E nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, tem informações sobre o nosso canal Teologia Hoje. E eu convido você, se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link com seus amigos e familiares. Lembrando que nessa semana a gente iniciou uma nova dinâmica do Curta Palavra. Hoje é o nosso último dia na semana de leitura do Curta Palavra. A gente retorna, se Deus quiser, na próxima semana, na terça-feira. Deus abençoe a você, que esse dia seja muitíssimo abençoado, que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. Feliz quinta-feira.